com todos eles, beleza? E agora eu vou voltar à nossa meteorologia, primeira vez que ela vem hoje aqui com a gente, olha só, a Gil. Gil, muito obrigada por estar aqui com a gente no Ponto P, ela que assumiu a cadeira hoje da Ipagre-Ciram, ela se chama Gilsânia Cruz, é meteorologista da Ipagre-Ciram e vai nos falar sobre o tempo aí. Gil, muito prazer em te conhecer e seja muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Prazer é todo meu. Uma boa tarde aí para todos, né? Boa tarde, boa tarde. E com sol, né, Gil? Que coisa Sim, linda. sim. Sim, um dia lindo em Santa Catarina hoje, todo o estado, uma massa de ar mais seco está predominando, né? Então, agora à tarde também com temperaturas bem agradáveis, assim, em alguns lugares até quente para a época do ano, valores aí de temperatura que a gente tem de 22 a 26 graus em boa parte do estado, vento nordeste predominando também em Santa Catarina, bem tranquilo, a condição de tempo para amanhã é a mesma, não muda. Um dia de sol também, poucas nuvens amanhã, pode começar com alguns nevoeiros na parte norte do estado, mas depois é predomínio de sol e temperatura até subindo mais amanhã do que hoje, é o dia de temperatura que nós vamos ter mais elevada. Olha, que legal, então que inverno atípico, né, Gil? Fala Sim. sério. Sim, bem atípico, né? Já tinha essa previsão, porque nós vamos ter agora a configuração. A gente já tem o aquecimento lá no Pacífico Equatorial, mas a gente considera que vai configurar mesmo o fenômeno El Niño agora durante o inverno, porque ainda falta a parte para acoplar da atmosfera, né? Que também tem uma parte que a gente tem de aquecimento da água, né, no Pacífico Equatorial, mas também isso mexe com a condição atmosférica que tem que estar acoplado. Quando isso tudo estiver acoplado, a gente vai estar com o fenômeno configurado e isso agora já está previsto para o nosso inverno. Só que esse aquecimento que tem lá, ele já traz algumas consequências, né? Então, nesse caso, a falta de frio durante o inverno estava prevista. Claro que a gente vai ter, não dá para dizer assim, não vai ter frio esse inverno. Não, vão ter algumas massas, né, mais intensas que vão trazer um frio mais significativo, a condição da geada, se tiver umidade junto pode trazer neve, como a gente já teve até no outono esse ano, né, mas não é uma característica duradoura, sempre períodos assim podem ser de frios intercalados com períodos mais aquecidos, que é o que vai predominar mais esse fora da normalidade, como tu está dizendo, assim, atípico, né. Pois é, não, eu tô amando. Eu falo com o Eu também. Marcelo, o Marcelo, ele diz: vai aparecer o sol. Opa, a gente comemora aqui. Quando o sol aparece, a gente comemora. Então, essa previsão de tempo, vai até esquentar um pouco amanhã e fica até quando esse tempo seco, Gil? Então, olha assim, na sexta a gente começa a ter mudança no estado. Na sexta, mais aqui na nossa região, mais assim, ainda com sol mais quente, nós vamos ter a temperatura ainda mais alta, mas já vai ter um aumento das nuvens a partir da tarde para a noite, principalmente essa condição. E na parte sul do estado já tem alguma chuva prevista também na sexta. Só que para o restante do estado de Santa Catarina, região da Grande Florianópolis, a gente tem uma condição de um final de semana mais instável, mais úmido, mais nublado, e também com condições de ter chuva, no geral, uma chuva de fraca intensidade, isolada, não vai atingir todas as regiões, tá? Mas o predomínio vai ser de nebulosidade, que é o que está mostrando. E daí vai baixar a temperatura muito Aí ou vai baixa um pouco a permanecer? temperatura. Baixa porque tem entrada de vento sul, mas não é uma massa intensa, né? Não é. Mas a própria cobertura de nuvens que deve ter no final de semana não deixa subir tanto a temperatura. É isso aí, gente. Então aproveite hoje, amanhã, sexta-feira, porque final de semana não vai dar praia. É por aí, né, Gil? Esse não vai estar muito bom para a praia, não. Acredito que durante o inverno a gente vai ter alguns que vão estar. Pois é, menina, eu tava rindo aqui, de vez em quando eu rio com o Marcelo, mas eu cheguei na praia de fora, passei pela orla ali, tinha um monte de bunda ali de fio dental. Como é que pode no inverno? Que coisa louca! Esse ano vai dar para aproveitar no inverno também. É isso aí. Vamos lá, agora vamos comentar sobre essa notícia que o dia mais quente
que foi isso? É essa movimentação que você estava falando? Porque aqui, ó, temperatura média do Ártico, eu mandei para Gil, eu disse, Gil, que loucura. A temperatura média do Ártico sobe 10 graus e derrete camada de gelo em ilha na Groenlândia. Daí, passada a matéria, assim, ó, clima mais quente também foi registrado em outras regiões do mundo. 3 de julho, há 2 dias atrás, ficou marcado como o dia mais quente registrado na Terra. Que loucura! Comenta aí, Gil, você que é especialista. Que doido isso. Então, Patrícia, na verdade, isso já tem a ver mais com a parte de aquecimento global, né? Porque a gente está observando a cada ano, sempre tem um dia mais quente daquele ano, né? Só para tu ter uma ideia, esse ano registrou a média de 17 graus Celsius, né? E ultrapassou 2016, que tinha um recorde também, que era 16,92. Então, assim, tem ocorrido, não é de hoje que a gente está observando esse aquecimento na Terra, né? E aí, dentro desse aquecimento, tem alguns recordes, né? O recorde agora é esse, de 17 graus, que ocorreu no dia 3 de julho. Estão ocorrendo no hemisfério norte algumas ondas de calor, e que fizeram com que refletisse nesse aumento dessa temperatura, né? Então, assim, por conta disso, que a gente teve ontem também um dos dias mais quentes, assim, considerados na Terra como um todo. Aqui não tem nada a ver, né? Se a gente pegar Santa Catarina, aqui não teve nada demais, a gente estava com uma temperatura dentro da normalidade, um pouco mais quente até para a época do ano, mas, assim, nada demais, né? Então, isso refletiu muito mais a parte do hemisfério norte mesmo. E acredito que a gente ainda vai ver, daqui para frente, muitas notícias dessa forma, né? Então, é por aí que vai, né? Quando a gente fala, assim, que o aquecimento global está impactando no aumento dos eventos extremos no mundo. A gente tem observado, olha só como a gente tem observado, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, cada vez mais catástrofes maiores em função, né, das condições do tempo, e isso é uma coisa que se tem para o futuro, infelizmente, assim, né, e com uma previsão da temperatura aumentar mais, né, da superfície da Terra. Então, isso, claro, que vai ter impactos por conta disso. O derretimento das geleiras também isso Sim. impacta diretamente, isso impacta a gente aqui, né? Sim, sim. Impacta diretamente, dependendo desse derretimento no futuro, a gente vai ter aumento do nível do mar, enfim, e por aí vai, assim, uma série de consequências, né? É isso aí. Eu já tô percebendo pelo inverno, cara. Meus casacos, aqueles pesadões, acho que você. Fui em Lages, levei um casacão, não consegui usar, Gil. Até Lages, a nossa serra aí, só de vez em quando pincela, assim, um friozinho, né? A friaca mesmo, a gente ainda tá esperando. É isso aí, ainda que lá ainda teve bastante temperatura negativa, assim, né, por ser mais alto pela altitude, mas realmente, aí quando chega durante o dia não fica tão frio assim não, porque as massas de ar frio que chegaram nesse ano, elas não são muito intensas, né, a gente teve uma só, que chegou até, foi no início ali do mês de junho, se eu não me engano, que foi um pouquinho mais frio, não foi início não, foi na segunda quinzena de junho, que chegou um pouquinho mais forte, e foi a única. Que deu menos 6 graus lá, né? Foi isso, né? Que deu menos 6,7 lá, que foi foi a temperatura, teve recorde de temperatura ali nessa região, porque não tinha sido registrado uma temperatura tão baixa em junho ali, né? Mas foi aquela coisa assim, bem pontual mesmo. Bem pontual. E ciclone, tem previsão de alguma coisa? A gente fica já perguntando, né? A gente já pergunta para se preparar. Então, ciclones são comuns no inverno, né? Começa por aí, são característicos da região sul do Brasil. Muitas vezes, quando eles se formam mais ali próximo à Argentina, Uruguai, o maior impacto é com relação ao mar. Quando eles se formam mais próximos de nós, como foi o caso do ciclone que nós tivemos ali no dia 15, 16, se eu não me engano, de junho, né? Que ele se formou muito próximo, e aí tu tem um impacto maior em termos de vento, em termos de mar, em termos de chuva, né, ele se formou entre o norte do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, e o impacto foi maior. Agora a gente tem para a próxima semana, a gente tem, na verdade, dois, um no sábado, que se forma mais no oceano, um pouco afastado de nós,
deve favorecer um aumento da altura de onda ali no decorrer do sábado e domingo, mas não tem nada assim de mais, né? Depois nós temos um outro na semana que vem, que vai ser entre terça e quarta-feira, só que ele está mais ao sul. Ele está mais na região que é mais propícia dele, ali entre Argentina, Uruguai, o centro, né? Aí ele, de impacto para nós, o que tem? Mais a parte marítima, que aí aumenta bastante a altura de onda ali, principalmente na próxima quarta-feira está mostrando o mar mais alto, mar mais agitado, né? Vamos ver se vai ter risco de ressaca. Ainda está longe, a gente vai confirmando essas informações e com certeza, se tiver dentro de uma condição de aviso, a EPAGRE vai fazer o aviso de mar também, né? Como a gente sempre faz. Mas, enfim, eles, quando eles ficam mais ao sul, como eu te falei, o maior impacto é no mar, mas tem que cuidar, né? Porque da última vez ainda deu problema com aquela embarcação e nós fizemos aviso praticamente com uma semana de antecedência e ainda teve gente que foi para o mar. Então, tem que prestar mais atenção nisso aí, o pessoal prestar mais atenção em avisos, assim, para o mar, porque tu fica muito vulnerável ali naquela condição, né? Sim, não é uma condição, assim, se não está favorável, não tem que ir, pronto, tem que esperar, e é isso, assim, né? Adorei, é isso aí, a gente tem que bater várias vezes nessa mesma tecla, Gil, tem que bater. Às vezes o pessoal diz que eu sou meio chata com questão de prevenção, mas galera, a vida é isso. É vida, né, Gil? O risco é muito alto, então vamos prevenir. Gil, foi um prazer te ter aqui, querida. Obrigado, volte sempre. Agora já temos o contato, pelo jeito seremos Gil e Marcelo e Gil, e a gente adora isso. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada também pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece, queremos estar totalmente informados sobre o tempo, esse tempo maluco. Eu fico pensando assim, Gil, esse pessoal da Epagre-Ciranda tem um trabalhão, né? Porque o nosso tempo aqui, ultimamente mesmo, por isso que eu digo dessa questão de impacto, né? O tempo realmente está sendo impactado por essas mudanças, né? Então não tem como negar, com certeza. Né? Sim. E a gente precisa estar sempre ligado, porque é assim, né? Tá assim, daqui a pouco já muda tudo, vem uma frente, já vem um ciclone. Então, por isso a importância do trabalho de vocês. Muito obrigada, inclusive, por esse trabalho.